Bom, muito bom dia aos irmãos que estão aí acompanhando a nossa transmissão nesse domingo de manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aí mais uma vez reunidos desta forma que Deus nos permite por enquanto, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada família, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, neste mês, o mês de agosto, nós temos feito todo domingo pela manhã essas transmissões com alguns missionários que têm sido alvo da nossa oração como igreja, do nosso envolvimento e apoio, nossa parceria que temos estabelecido com alguns missionários que estão levando o Evangelho de Jesus a outros lugares, outros países. E nós tivemos o ano passado conosco, na nossa feira missionária, que foi a última que nós fizemos antes da pandemia, tivemos o nosso irmão, pastor Eurípides Dantas, que é pastor lá na cidade de Cuiabá, e ele está se preparando junto com a sua esposa para o campo missionário. E nós vamos conversar com ele daqui a pouco. Ele vai falar um pouquinho aí dos seus planos, projetos para o seu ingresso no campo missionário, essa realidade que surgiu, que pegou todo mundo, evidente, de surpresa, né, e mexeu com a vida de todo mundo, que foi a pandemia. Eu quero começar deixando uma palavra para você nesta manhã e neste mês que falamos sobre missões, que temos falado sobre o envolvimento da igreja na obra missionária. É sempre bom a gente definir o que é evangelização, né? Essa palavra que às vezes é muito usada, mas pouco compreendida. A palavra evangelho, ela significa, na verdade, uma boa notícia, né? Uma boa nova. E eu quero deixar aqui para você esse texto de Lucas, capítulo 2, quando fala a respeito do nascimento de Jesus, aquele momento em que os pastores estavam no campo e o anjo aparece para dar esta boa nova que foi o nascimento do Senhor. E diz assim o texto em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, quando falamos de evangelho, estamos falando da boa notícia. E há quem diga que para entender a boa notícia, primeiro nós precisamos entender a má notícia. E a má notícia é que eu e você somos pecadores. A má notícia é que eu e você merecemos a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Afinal, ele é um Deus santo, um Deus justo que exige perfeição. E nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei de Deus. Então, para entender a boa nova, para entender a necessidade do evangelho, nós primeiramente precisamos compreender a nossa situação. E a nossa situação diante de Deus é a situação desesperadora. Nós jamais poderíamos ser salvos por nós mesmos, pelas nossas obras, pela religião ou por qualquer outra coisa que tentamos fazer. Por isso, a boa nova é o que Deus fez por nós. A boa nova é que Deus, por amor e misericórdia, nos deu não apenas uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, mas Deus nos deu uma pessoa. Deus enviou o seu próprio Filho. E como diz aqui
no texto bíblico, a boa nova é que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto é evangelho. Evangelho é compartilhar não apenas de uma mensagem, mas evangelho é compartilhar de uma pessoa que veio para ser o nosso Salvador. Quando a igreja compreende isso, quando nós entendemos que isto é o evangelho, nós seremos uma igreja cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, e, portanto, estaremos envolvidos neste projeto, que é levar o evangelho, que é levar a pessoa de Jesus àqueles que não o conhecem. Então, que neste mês a gente possa refletir muito sobre isso. Primeiramente, sobre o que Deus fez por nós. Ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Ser uma igreja missionária é se relacionar primeiro com Ele, é conhecê-lo e experimentar esta graça de Deus em nossa vida, que transforma-nos, que nos dá a verdadeira alegria, a alegria de conhecer a Jesus, a alegria de receber a salvação, a alegria do perdão de pecados, a alegria de reconciliação com Deus, a alegria de experimentar uma nova vida. E assim, conhecendo esta obra maravilhosa que Deus já fez por nós em Jesus, nós poderemos levar o evangelho às outras pessoas. Levando pelo nosso testemunho, levando pela proclamação e sendo igreja missionária, uma igreja que apoia aqueles que também estão envolvidos em levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Então, eu quero começar com você esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, orando, agradecendo a Deus pelo que Ele já fez por nós. Porque se Ele não tivesse nos amado, se Ele não tivesse tido misericórdia e nos dado o seu próprio Filho, nós estaríamos perdidos, condenados, porque nada podemos fazer por nós mesmos, pelas nossas obras, não temos mérito nenhum. Então quero convidar você para nós orarmos agradecendo a Deus pelo que o Senhor fez por nós, ter nos dado o seu único Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar, ó Deus, porque a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, é que o Senhor nos amou, o Senhor teve misericórdia de nós. Sem merecermos, o Senhor nos deu o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Ele veio, morreu naquela cruz, no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, recebeu em nosso lugar a tua justiça, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo, Senhor, e receber essa dádiva, esse presente maravilhoso, que é o presente da vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos te conhecer, podemos experimentar o teu amor, tua misericórdia em nossas vidas, e que cada pessoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, venha, pelo teu Espírito, entender cada vez mais a profundidade, a largura, o tamanho do teu amor para conosco, para que o nosso coração seja renovado, aquecido pelo teu Espírito Santo, e assim possamos ser testemunhas do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta, ser uma igreja missionária. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado por ter nos dado teu Filho Jesus. Esse é o presente maior. Nós te louvamos por isso. Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão, pastor Eurípides. Deixa eu adicioná-lo aqui.
Pastor Eurípides, muito bom dia. Bom dia, pastor. Eu estou percebendo que a internet está com um pequeno delay aqui. Eu espero que vocês consigam, pelo menos, me ouvir bem. É uma alegria falar com o senhor, e é uma alegria falar novamente com a igreja. E eu me lembro com muita saudade daí, principalmente no dia atual, que está muito quente. E eu me lembro daquele friozinho, dessa cidade gostosa. Pois é, Cuiabá é conhecido, né, como uma cidade quente, uma terra que faz muito calor, até o pessoal brinca dizendo que não é Cuiabá, é Cuiabrasa, e tá muito calor por aí. Muito quente, muito quente. Bom, pastor Eurípides, você esteve aqui com a gente pôde conhecê-lo, e os irmãos, desde lá nós temos acompanhado um pouquinho aí, e queríamos saber como, primeiro você falar um pouquinho do seu projeto, como que surgiu aí o projeto Tito no seu coração, como é que veio essa direção de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para se envolver com a obra transcultural, né? Levar o evangelho a uma nação, a um país, onde ainda há muito pouco, né? Que você falasse um pouquinho aí do seu, primeiro desse seu desejo que brotou, que Deus colocou em seu coração, e depois de como foi definir essa questão, para onde ir, né? É sempre uma decisão que envolve muitas coisas, deixar o país, a família, etc. Falasse um pouquinho aí para a igreja, você que está aí se preparando, né? Se eu não me engano, você ia e surgiu toda essa situação da pandemia, você teve que mudar um pouquinho aí os planos, né? Isso. Então, o meu primeiro contato com a PMT, eu estava esses dias olhando meus e-mails, se deu em 2008, né? As pessoas às vezes acham que um projeto missionário ele nasce de um momento para outro e as coisas vão caminhando de forma muito rápida, e não é. Então, o primeiro contato foi em 2008, depois eu tive um contato em 2013, depois meu terceiro contato foi em 2017. E aí, tá conseguindo me ouvir, pastor? O som tá Estou chegando? ouvindo bem. O som está. Tá, então, esse contato em 2017, aí a gente conseguiu caminhar mais. A princípio, eu queria ir para um país de língua inglesa, porque como eu já tenho uma certa idade, achava que era difícil aprender o inglês e mais uma outra língua. Então, nosso desejo era irmos para um país de língua inglesa. Só que a PMT nos apresentou o leste europeu, que o propósito da PMT é evangelizar o leste europeu. Então, nós entendemos que se era ali que precisava de um missionário, e eu estava me colocando à disposição da PMT, da nossa agência, para evangelização, então eu deveria ir para o leste europeu. E aí nós pesquisamos sobre vários países, a cultura desses países, e o país que mais eu acho que se aproximava, talvez, da minha cultura, do Brasil, seria a Croácia. E aí a gente decidiu pela Croácia. Então, construímos o projeto se chama Projeto Tito, e tem esse nome em razão do fato de Paulo falar que Tito foi para a Dalmácia. A Dalmácia era a região onde está vários países ali do leste europeu, inclusive a Croácia. Então Paulo disse que Tito foi para a Dalmácia. Não sabemos se ele chegou até as terras onde estão a Croácia, mas sabemos que ele evangelizou aquela região. E por isso nós escolhemos o Projeto Tito. Nós estávamos definido que iríamos em junho. Então estava certo que iríamos em junho. Com o surgimento, já tínhamos comprado as passagens e também já havíamos pago a escola de inglês na Irlanda. Então a gente vai para a Irlanda e da Irlanda a gente vai para a Croácia. A gente passa um ano aprendendo inglês na Irlanda e de lá para a Croácia. Então a gente já estava tudo certo, pagamos a escola, pagamos as passagens, e aí surgiu a pandemia, e aí a escola falou que abria em agosto. O governo disse que abria em agosto. Então a gente mudou a passagem para agosto. Depois surgiu que abriria em setembro. E aí, então, a gente agora mudou a passagem para outubro. Então, esperamos embarcar no dia 1º de outubro. Ainda não temos certeza, não temos.
mas é a nossa esperança que as coisas se organizem lá. As escolas voltem a funcionar para que a gente consiga entrar na Irlanda. Entendi. E fale um pouquinho sobre para onde você está se preparando, né? Que é a Croácia. Como que é a questão lá do Evangelho? Há muitos cristãos? Qual é a religião predominante? Existe outras igrejas que atuam lá, evangélicas ou não? Ok. A Croácia é um país católico, católico romano. Então, tipo, 90% da população praticamente se declaram católicas. Por um tempo, a Croácia é um país que viveu sobre muitos domínios, de muitos países, e também sobre muitos domínios de questões políticas, de ideologias políticas. Uma das últimas foi o comunismo. Então, o catolicismo é algo muito forte na Croácia. Houve um período na história da Croácia, no período mais comunista, que não era permitido, por exemplo, algumas práticas católicas de ensino religioso na escola, algumas coisas assim. Então, nas últimas guerras que a Croácia teve, um dos propósitos era voltar a praticar o catolicismo de forma mais plena, mais completa. Estou explicando isso porque isso é bastante importante para a gente entender a religiosidade do país. Então, um país católico, onde as pessoas praticamente não vão à missa, assim, a maioria delas não vão à missa, porém, deixar o catolicismo é como se estivesse traindo aquelas pessoas que lutaram nas guerras, nas batalhas, inclusive para eles terem o direito de praticarem a fé e a religião deles. E há muitas famílias ainda hoje que têm os seus parentes vivos que lutaram na última guerra, por exemplo. Então, o catolicismo é algo muito cultural. E abandonar o catolicismo é como se fosse uma traição da cultura, como se fosse uma traição dos familiares que lutaram as guerras e as batalhas passadas. Existem na Croácia igrejas evangélicas, outras igrejas batistas, assembleias, Assembleia de Deus, também igrejas reformadas, mas essas igrejas são muito pequenas e são o número de protestantes no país é um número bastante pequeno, talvez em torno aí de 0,30% da população. Não dá nem 1% de protestantes. Entendi. Então, ainda é um país onde há necessidade de se levar, né, o evangelho, o verdadeiro evangelho, a boa nova de Cristo Jesus aos croatas, né? E, bom, você está praticamente aí de malas prontas, então, pelo que nós estamos entendendo, né? Está planejando aí a partir de outubro vocês irem primeiramente para a Irlanda, se prepararem, né? Questão da língua, e depois para a Croácia. E como é que está o coração em relação a isso? A sua esposa, né? Para quem não sabe, né? O pastor Eurípides tem quanto tempo de casamento? 2 anos? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Então, quer dizer, estão em lua de mel, né? Exatamente. E como é que está aí essa questão em relação à sua esposa, ir embora e deixar a família e etc. Como é que está todo esse processo aí? Ok. Quando a gente teve as viagens canceladas, né? A primeira viagem a partir de março, ficamos bastante tristes, chateados com isso, porque tínhamos expectativas de ir logo, de começar os estudos e tal. E aí você tem essas expectativas frustradas. Isso é muito ruim. Por outro lado, foi muito bom isso também, num certo sentido, porque houve um aumento fortíssimo do euro nos últimos tempos. Então, a gente pôde organizar melhor as finanças, até mesmo para entrar na Irlanda, que exige um certo valor. Também
também houve esse período que a gente conseguiu estruturar uma equipe, então a gente tem uma equipe muito boa hoje no nosso projeto, de 16 pessoas que trabalham na área administrativa, na área de comunicação do projeto e na área de cuidados, de oração. Então a gente tem uma equipe muito bem estruturada hoje no projeto, né? E hoje eu acho que a gente está indo mais preparado, mais amadurecido. Parece um período muito pequeno aí, talvez 5 meses e tal, mas houve um amadurecimento muito grande, até mesmo no nosso coração, né, nessa questão. Eu acho que o fato da gente ficar se preparando para embarcar constantemente fez com que a gente se apegasse menos, talvez, a essa estrutura aqui e ficássemos mais desejosos para irmos. Tipo, tomara que chegue logo o momento, queremos logo mesmo, e eu acho que isso tem sido muito bom. A Esther é muito tranquila nesse sentido, né? Ela tem total confiança em Deus e segurança de que nós vamos para fazer a obra do Senhor. Então, não tem muita crise em deixar a mãe ou deixar o pai, ainda que ela saiba que às vezes pode ficar impossibilitadas de estar presente em alguns momentos, mas ela está indo de forma muito amadurecida nesse sentido. Tem sido uma bênção tê-la como companheira e amiga nesse momento tão importante. Amém. Então, quero deixar você à vontade para trazer uma palavra para nós como igreja. Agradecemos desde já a sua disposição, né, em estar com a gente, podendo participar conosco de mais esta live missionária. E fique à vontade para compartilhar conosco a palavra de Deus. Ok. Abra sua Bíblia, então, em segunda carta de Paulo a Timóteo, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu sei que a imagem, para mim, pelo menos para mim aqui, está travando bastante, e o som chega com um certo delay, bastante delay, mas eu espero que você esteja conseguindo nos ouvir bem aí. Então, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós leremos o versículo 1 ao versículo 5. Paulo diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez. Deus, nos traga clareza e entendimento da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Os desafios da evangelização. O pastor já me ajudou muitíssimo fazendo a definição do que é evangelização, então eu não vou fazer mais uma definição sobre o que é evangelização, mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre os desafios da evangelização. É fato que a evangelização nos proporciona alguns desafios, principalmente em tempo de pandemia. Obviamente que esses desafios não são apenas para os missionários formais, mas para todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Pois o avanço do evangelho no mundo, ao longo da história, se dá principalmente a partir de homens e mulheres que são leigos, chamados assim, mas que tiveram coragem, que tiveram sabedoria para servir a Cristo, conforme os dons que receberam, conforme as funções que desenvolvem na sociedade, puderam, assim, contribuir com a propagação do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Então, quando a gente pensa no desafio da evangelização, nós estamos pensando não somente naqueles que vão para um outro país, como missionários formais que são, mas em toda a igreja e sobre o trabalho que todos os cristãos devem realizar ao longo da sua caminhada. Eu quero citar aqui pelo menos 4 exemplos de pessoas. Eu vou citar exemplo de 4 mulheres que entenderam as suas funções
as suas tarefas como serva de Cristo e propagadora do Evangelho do Senhor. Catarina Lutero, a esposa de Martinho Lutero, que após fugir do convento, casar-se com Lutero, teve 6 filhos, adotou outros 4 filhos, então eram 10 filhos, e diz a história que ela vendia os seus presentes de casamento para ter condições de receber em sua casa as freiras e padres que fugiam da perseguição da Igreja Romana. Aí você pergunta o seguinte: o que movia essa mulher a ter tanta disposição ao cuidar de 10 filhos, ainda ter disposições de se desfazer dos seus bens, com o propósito de servir o reino com as oportunidades que Deus estava lhe dando? Susan Wesley, casada com Samuel Wesley, os pais de John Wesley, mãe de 19 filhos, ela alfabetizou todos os seus filhos, mas encontrava tempo e força para evangelizar os seus vizinhos. Então, diz a história que ela reuniu os seus funcionários e também os seus vizinhos para pregar o evangelho enquanto seu marido viajava evangelizando. Sophie Miller, uma mulher profundamente preparada academicamente, que decidiu vir à América evangelizar tribos indígenas na Amazônia, tribos colombianas, porém, ao descer quase 1.000 quilômetros numa pequena embarcação, numa viagem extremamente perigosa, sem saber, ela começa a evangelizar uma tribo brasileira. E ela precisa, durante o dia, evangelizar esses indígenas, pregar o evangelho para esses indígenas, mas ela precisava também aprender a língua, e durante toda a noite, praticamente, ela traduzia o texto bíblico. Depois de 30 anos trabalhando ali naquela região, ela deixa mais de 60 pequenas igrejas construídas, organizadas ali. E é interessante que alguns indígenas relatam que ela trabalhava durante todo o dia, e à noite, às vezes, ela mudava de região, de locais, e ela ia a noite toda acordada, traduzindo com a lamparina a palavra de Deus. Podemos falar também de Ellen Roosevelt, que trabalhou no Congo. Ela era uma médica, doutora em medicina, e ao pregar no Congo, ela decide fundar uma escola de enfermagem, criar um pequeno hospital, e depois de um tempo teve uma guerra ali, naquele país, e ela então é aprisionada, o seu hospital é destruído, ela tem praticamente todos os seus dentes quebrados, ela é abusada sexualmente, mas ao voltar para a Inglaterra, ela diz: eu quero retornar para este país. Ela procura a sua agência e diz: eu quero retornar com essa missão, nesse país. E a agência diz: não, a gente não vai enviar você. E ela diz: se vocês não forem comigo, eu vou sozinha, mas vou retornar a evangelizar esse país. Esses exemplos dessas irmãs citados, né, a gente tem centenas de outros exemplos de homens, de mulheres que aprenderam a desenvolver os seus dons, as suas habilidades para servir a Cristo na obra da evangelização. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre a nossa responsabilidade no trabalho de evangelização. Como nós podemos utilizar os nossos dons, as nossas habilidades para evangelizarmos aqueles que estão à nossa volta, para aqueles com quem nós temos contato. E pensarmos a evangelização não apenas como alguma coisa distante de nós, que outras pessoas precisam desenvolver, mas não como se fosse uma tarefa nossa, que está sobre nós essa responsabilidade. Então, a evangelização é responsabilidade de todos os crentes, de todos aqueles que foram convertidos em Cristo, que foram chamados por Cristo. Essa carta é uma carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. É uma chamada de carta pastoral. É chamada de carta pastoral porque trata de uma carta de um pastor mais experiente escrevendo a um jovem pastor. Esta é a segunda carta de Paulo, né? E nós temos aqui como se fosse uma espécie de testamento de Paulo para a igreja e para aquele jovem Timóteo, as suas últimas vontades, porque logo depois Paulo é morto, decapitado, né? Então a carta é um apelo para que Timóteo mantivesse-se firme
na pregação do evangelho, para que ele perseverasse, para que ele preservasse o evangelho de forma intacta dos falsos mestres, dos falsos ensinos, mas que principalmente que Timóteo tivesse um senso de urgência na proclamação da salvação em Cristo. A despeito das perseguições, a despeito das dificuldades que Timóteo enfrentaria, ele deveria ter esse senso de urgência na pregação do evangelho. A segunda carta, então, é escrita por Paulo, ela é escrita quando Paulo está já na prisão, na sua segunda prisão, e que era uma masmorra, e diz a história que era um local frio, um local úmido, um local insalubre, do qual as pessoas saíam leprosas, e algumas morriam ali, ou por causa das doenças que eram transmitidas ali, ou as pessoas eram enviadas para o martírio. E no caso de Paulo, ao sair dali, ele é enviado, então, para o martírio. Paulo é morto durante o governo de Nero. Nero morre no dia 8 de junho de 68. Então é provável que Paulo escreva essa carta entre 65 e 68 depois de Cristo. E ele escreve, então, a Timóteo com um propósito, então, de incentivar, de estimular esse jovem. É provável que Timóteo fosse um jovem tímido e talvez tivesse algumas doenças. A gente vai perceber em algumas das suas cartas. Os estudiosos acreditam nisso, que ele talvez fosse assim. Então, Paulo vai escrever a Timóteo para estimulá-lo, para animá-lo no trabalho missionário. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês nesta manhã. E, em primeiro lugar, a gente vai aprender uma lição nessa carta. A primeira lição que a gente pode aprender nessa carta é que a pregação do evangelho é uma ordem que demanda urgência. Olha aí, a partir do versículo 2. Versículo 1 e versículo 2, desculpa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A pregação do evangelho é uma ordem que demanda certa urgência. Nos capítulos anteriores, Paulo vai dizer a Timóteo sobre os compromissos que deveria basilar o seu ministério. Ele diz a Timóteo que Timóteo não deveria se envergonhar do evangelho. Pelo contrário, deveria sofrer pelo evangelho, deveria lutar para preservá-lo. Paulo, então, vai falar a Timóteo sobre o compromisso que Timóteo deveria ter com o evangelho. Mas aqui, nesse capítulo especificamente, no capítulo 4, Paulo vai falar a Timóteo que Timóteo precisa pregar o evangelho. E deve fazer isso com uma profunda dedicação. É interessante que Paulo começa o capítulo fazendo aí quase que chamando Timóteo a fazer quase que um juramento aí. Ele diz, conjuro-te, que traz a ideia de um peso, de responsabilidade que está colocando sobre Timóteo. E Paulo lembra que está fazendo que Timóteo vai fazer assumir essa responsabilidade ou fazer essa espécie de juramento aqui diante de Deus Pai e diante de Jesus Cristo, seu Filho, que em breve virá para julgar vivos e mortos. Se Timóteo não tivesse uma motivação para pregar o evangelho, a motivação deveria ser para julgar vivos e mortos. Cristo haveria de retornar para julgar o mundo. Essa deveria ser a motivação no coração de Timóteo. Paulo está dizendo que todos os homens, incluindo Paulo, incluindo Timóteo, estarão em breve diante do trono do Senhor. E Cristo haverá de julgar os homens segundo as suas obras. E aqueles que forem achados faltosos em sua presença, ouvirão, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Paulo conhecia bem o jovem Timóteo e sabia de sua timidez, sabia de suas enfermidades, que poderia levá-lo a fraquejar diante
de tempos tão difíceis, de perseguição política, de ataques incansáveis dos falsos mestres, de pressões externas, de pressões internas. Então, Timóteo não poderia, de maneira alguma, desanimar ou fraquejar na pregação do Evangelho. E esses temores que sobrevêm a nós também deveria ser, de alguma forma, extirpado do coração de Timóteo. A verdade é que nós, às vezes, dizemos que nós também temos medo de evangelizar, ou temos vergonhas, ou nos sentimos impotentes diante de tão grande tarefa da evangelização. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter uma motivação real para fazermos isso. E a motivação é a volta de Cristo. É o fato de que Cristo vai julgar os homens. E nós que devemos proclamar o Evangelho para que os eleitos de Cristo sejam encontrados diante dele, não faltosos, mas revestidos de graça e de poder na presença dele. Certamente que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E você já sabe disso. Aqueles que estão em Cristo não serão condenados mais. Porém, se não há em nós paixão pela obra de Cristo, se não há em nós desejo de vê-lo glorificado, se não há em nós desejo de vê-lo exaltado sobre a terra, se não há em nós desejo de obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida, precisamos nos questionar se realmente estamos em Cristo. E o que Paulo está dizendo é assim: todos os homens um dia estarão diante da presença de Cristo. Seja para ele dizer, entre benditos o meu Pai, ou apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, todos nós estaremos um dia na presença dele. E sobre nós, então, pesa essa responsabilidade no trabalho da evangelização. Nós sabemos que Cristo há de voltar de forma visível, audivelmente, gloriosamente, e virá como grande rei para julgar as nações. E é a ele que Timóteo e todos nós prestaremos contas da nossa vida e do nosso ministério, dos nossos dons que recebemos e da ordem que nos foi dada. Veja aí no versículo 2, a ordem para pregar o evangelho. Paulo utiliza a palavra prega a palavra, e pregar é uma ordem também para todo cristão, não somente para aqueles que são ministros do evangelho. O que Timóteo deve pregar? Deve pregar a palavra de Deus. Não deve pregar qualquer outro conteúdo que não seja a palavra do próprio Deus. A autoridade da pregação não está em quem prega. Está naquilo que se prega. Está no conteúdo que se prega. Então não sou eu, não é você que temos que converter as pessoas a quem nós pregamos. Mas isso pressupõe que nós devemos pregar a palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera naquilo para o qual Deus designou. A palavra aí pregar, no original, significa arauto, e esse arauto tinha o propósito de proclamar a respeito do governante a quem ele representava. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, você é um arauto do Senhor. Você é um proclamador, é um pregador da palavra de Deus. E é isso que ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós também nesse dia. A pregação é vital para a igreja. A pregação é vital para este mundo caído. A Bíblia vai dizer que a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra. Não há conversão, não há mudança de vida sem a pregação da palavra. Uma igreja pode existir sem prédios, sem uma liturgia formal. Nós, nesse período de pandemia, tivemos que readaptar a nossa estrutura de culto, mas não pode existir sem a pregação da palavra. A palavra precisa ser proclamada com fidelidade, com senso de urgência e no poder do Espírito de Deus. É por isso que Paulo, ao longo da sua vida, ele cruzou o deserto, ele navegou por mares bravios, enfrentou tempestade, para pregar a palavra em cidades, em povoados, em templo, em sinagoga, em praças, em ilha, em escola, em tribunal. Paulo pregou para pequenos grupos, para grandes grupos, para escravos, para livres, para autoridades,
para homens sábios, homens iletrados, para judeus, para gentios. Paulo sabia que, de fato, deveríamos pregar a palavra. E Paulo pregou sempre com grande motivação. Se estivesse ele saudável, estivesse ele enfermo, quando ele funda a igreja na Galácia, provavelmente esse liberto, fosse amado, fosse odiado, aplaudido, apedrejado, vivendo em abundância ou na pobreza, Paulo pregava a palavra. O verbo traduzido aqui por instar, nem por insistir. A ideia aqui não é insistir com a pessoa que não quer ouvir. Essa não é a ideia aqui. A ideia é como se Paulo estivesse dizendo assim: em todos os momentos, quer seja oportuno para você, pregador, seja numa de enfermidade, seja no momento que você queira pregar, ou seja no momento que você não queira pregar, pregue a palavra. Aproveite os momentos, aproveite as oportunidades na pregação da palavra. Então a expressão quer seja oportuna, quer não, deve ser tomada não no sentido de usarmos desculpas para tratarmos mal as pessoas, mas no sentido de que devemos pregar a palavra em qualquer momento da nossa vida. Não devemos ter preguiça ou medo, mas devemos pregar. Desejando pregar, não desejando pregar, estando saudável, estando doente, preso, livres, tendo oportunidade, devemos pregar a palavra. Francis Schaeffer, um grande teólogo recente, moderno, ele diz que quando nos momentos que ele mais pregou a palavra, foi quando ele estava com câncer. Ele ia no hospital e ali então ele evangelizava, reunia os profissionais da saúde para evangelizar. Paulo vai dizer que a palavra de Deus se aplica a todas as nossas necessidades. É por isso que ele diz: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, o corrigir significa convencer os que contradizem, trazer à luz os pecados, revelar o erro. Repreender é o confronto direto, exortar significa chamar para perto, buscar para auxílio, consolar. A palavra fala aos homens em diferentes situações, em situações mais adversas possíveis. É por isso que ela precisa ser pregada com toda longanimidade. E a palavra aqui significa sem irritação, com paciência, sem despertar em nós um sentimento de insensibilidade. Mas a longanimidade aqui é uma ideia de paciência triunfadora. O pregador deve ser firme na pregação da palavra, mas deve ser sensível em relação às pessoas que estão ouvindo e ser paciente, longânimo, persistente na pregação da palavra, mas deve pregar a palavra. Eu não sei quais oportunidades que Deus tem te dado para pregar a palavra, mas John Piper escreve um livro por nome Não Desperdice o Seu Câncer. E é interessante porque ele vai dizer que até mesmo os momentos de profundas adversidades são momentos de oportunidade de evangelizarmos. São momentos de oportunidade para proclamar o evangelho. Então nós podemos e devemos pregar a palavra de Deus, aonde Deus nos colocar, de uma forma longânima, persistente, com sabedoria. É uma ordem que demanda urgência para todos nós. Eu gosto de uma história de um missionário moraviano que, ao ser chamado para evangelizar o Alasca, né, os esquimós no Alasca, pelo conde Nicolau Zinzendorf, e o conde procura esse homem, era um oleiro, um homem muito simples, e diz: olha, eu tive um sonho que Deus estava conduzindo você para as missões, e eu vim aqui para saber se você quer ser um missionário para os esquimós no Alasca. Os moravianos, né, dessa comunidade,
aqui, de onde sai esse missionário para o Alasca, era uma comunidade muito missionária. Eles tinham enviado vários missionários para vários lugares do mundo durante muitos anos. Então, o conde, ao procurar esse irmão, ele diz a ele assim: porém, a gente não tem como sustentar você. Nós não temos como te enviar recurso, nós não temos como te enviar nada. Está disposto a ir assim para esse campo? E ele diz assim: será que você não conseguiria para mim uma sandália usada? Então o conde consegue para ele uma sandália usada. E no outro dia cedo, quando o conde volta para falar com esse oleiro, né, para orar por ele ali, para conversar com ele, ele já não estava mais lá. Ele saiu de madrugada e nunca mais voltou para sua terra. Mas hoje, alguns estudiosos dizem que os esquimós do mundo inteiro, há pelo menos em torno de 50% deles convertidos ao evangelho. Provavelmente pela pregação desse missionário aqui, que na história não tem o seu nome registrado, não sabemos muito sobre a sua família, não sabemos muito sobre a sua formação, mas sabemos que ele era um oleiro, disposto a se colocar nas mãos do Senhor. E estava disposto a dedicar a sua vida à pregação do evangelho, e tinha um senso de urgência nessa proclamação. Em segundo lugar, a pregação do evangelho não é sem oposição. Olha aí na sua Bíblia. Pastor, se tiver tendo alguma dificuldade para ouvir no som, o senhor me fale, tá? Por favor. No versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A pregação do evangelho não é uma pregação sem oposição. Paulo não ilude Timóteo com falsa esperança, nem com estímulos falsos. Pelo contrário, ele fala para Timóteo da indisposição que os homens terão para ouvir a verdade do evangelho. Ele sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao evangelho. E nós vivemos exatamente em dias assim. Os nossos dias são dias dessa forma. As pessoas não suportam o evangelho. Relegam a fé cristã, relegam o cristianismo a uma crença pessoal de fórum íntimo de cada um e jamais deve influenciar as pessoas que estão à sua volta. Tentam nos calar, dizendo que os nossos princípios de fé não podem definir as nossas escolhas sociais e morais. Esses dias teve uma discussão sobre o aborto, e várias vezes a gente percebe no noticiário mostrando que aqueles que são contra o aborto são por causa da sua religiosidade, mas a religiosidade não deveria tratar ou resolver uma questão tão importante como essa. Esses dias teve um ministro da educação, que é um ministro presbiteriano, e ao ser nomeado, era comum a gente ouvir, primeiramente, não sobre as suas qualidades ou as suas credenciais relacionadas à educação, mas o fato dele ser evangélico. Pastor, agora nomeado ministro. Não era um pastor, era alguém que tem capacidade, doutorado na área de educação. Mas o fato dele ser evangélico, isso é visto como algo que deprecia a pessoa dele. E muitas vezes é isso que tentam fazer conosco. Qualquer tipo de cosmovisão, qualquer tipo de teoria, das mais esdrúxula possível, é aceita dentro das universidades. É considerado como uma possibilidade de verdade, menos do cristianismo. Na verdade, se tem alguma coisa que é rejeitada e odiada neste mundo, chama-se cristianismo. Então não pense que você vai pregar a palavra ao seu vizinho, aos seus amigos, aos seus familiares, e as pessoas vão ouvir de bom grado, a menos que Deus abra o seu entendimento, o seu coração. Isso não vai acontecer. Porque o homem natural, sem Cristo, morto espiritualmente, ele não tem apetite, ele não tem prazer pela palavra de Deus. E somente o Espírito de Deus pode inclinar o coração dos ouvintes para ouvir a palavra de Deus e crer nela. E somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz
do divino pastor e o perseguirão. Naturalmente, a resposta do homem ao evangelho será hostil. Certamente os homens não suportarão a verdade, chamada aqui pelo apóstolo de sã doutrina, em contraste com as heresias dos falsos mestres. Então, Paulo diz, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceiras nos ouvidos. Isso faz, além deles repudiarem a verdade, sentirão uma atração enorme pelas novidades que darão todo o crédito, e darão todo o crédito aos falsos mestres, aos falsos ensinos, mas rejeitarão a verdade. Parece que elas sentirão fome de ouvir a palavra de Deus. Agora, ainda que o evangelho pareça desinteressante para os nossos ouvintes, ainda que muitos não queiram ouvir a nossa pregação, Paulo diz que Timóteo deveria pregar. Fomos chamados para sermos luzes no mundo, sal na terra, e é isso que devemos fazer. Longe, então, de nós desistirmos de proclamar a verdade de Deus, mesmo que as pessoas não estejam interessadas em ouvir a verdade, ela continua sendo a verdade de Deus para os homens e deve ser proclamada por nós. Mas ao fazermos isso, devemos saber que enfrentaremos perseguições. Mas não podemos esmorecer, nem desanimar e nem deixar de proclamar. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela salva ou ela condena aqueles que a escutam. Aqueles que escutam a sua mensagem. Há um homem que era chamado de Adoniran Judson, um missionário na Birmânia. E Birmania hoje chama Mianmar, né? Hoje é a atual Mianmar. E esse homem, ele sai da sua terra, sai do seu país, e ele decide, então, pregar o evangelho na Birmânia. E quando ele chega ali, ele encontra muitas dificuldades. Mas ele é preso, preso por mais de uma vez, diversas vezes, na verdade. E em 3 delas, ele sofre tortura, ele teve que andar sob brasas, e ele tem a sua cabeça, fica pendurado de cabeça para baixo, joga no seu rosto vermes, bichos ali. Ele perde a sua esposa, 2 de seus filhos. Ele traduz durante 12 anos a Bíblia e coloca um fogo na sua casa. E ele tem todo o seu trabalho perdido. Na época não tinha nuvem, né? Não tinha pendrive, não tinha HD. Então ele perde toda a sua tradução. Mas tem um fato interessante na vida desse homem, que quando ele chega ao país, ele ainda não sabia a língua, mas ele escreve um panfleto ali, porcamente, na língua daquele povo, assim, porcamente na escrita, né, porque ele não sabia a língua, mas ele escreve esse panfleto e distribui. No panfleto tinha uma pergunta: quem é Jesus? Então, durante muitos anos, ele prega a palavra de Deus, e durante 12 anos do seu ministério ali, praticamente, não há nenhuma conversão. Ninguém converte. Então ele fica muito desanimado, ele fica profundamente desanimado. Aparece ali umas 10 pessoas, ele questiona se essas pessoas de fato eram convertidas. Até que certo dia ele recebe um rapaz. E esse rapaz fala: olha, a gente ouviu que o senhor era missionário e viemos aqui atrás do senhor. E ele acha até que tinha um outro pregador na região, no país, e ele diz: não, não tem. É que há um grupo de convertidos e nós não sabemos mais como caminhar, porque não temos mais qualificações para o ensino. Precisamos de alguém que nos ensine. Então ele vai até essa cidade e ali tinha um grupo de pessoas, mais ou menos 30 pessoas convertidas. E ele pergunta: quem então evangelizou vocês? E aí ele ouve, então, que foi através daquele panfleto que ele escreveu sobre quem era Jesus, que aquelas pessoas foram convertidas. Então ele novamente se anima e volta a pregar o evangelho. Depois de 18 anos de ministério, então Judson deixa cerca de 63 igrejas organizadas naquele país e a palavra de Deus traduzida para aquela cultura. O que eu estou dizendo a você é que a pregação de Deus não é uma tarefa fácil.
Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa difícil, onde às vezes vamos enfrentar oposições severas, difíceis, mas não podemos jamais desanimar, porque é Deus quem faz florescer a palavra, é Deus quem faz ela prosperar no coração daqueles que ouvem. Então, eu quero animar você a pregar o Evangelho sabendo das dificuldades que terá para isso. E a pergunta é: por que você não tem evangelizado? O que te limita? O que te impede? O que tem desanimado o seu coração na evangelização? Eu quero concluir no terceiro ponto, rapidamente, trazendo a segunda lição para o nosso coração, a seguinte lição para o nosso coração. A pregação do Evangelho não está desassociada da nossa vida. Olha aí no versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A pregação do Evangelho não é alguma coisa desassociada da nossa vida. Não é uma tarefa que fazemos à parte da nossa vida. Então, eu estou aqui hoje, então hoje eu vou sair o Evangelho. Não, eu preciso fazer isso como uma rotina no meu viver. É parte da nossa vida. É extensão da maneira como nós vivemos. Paulo termina essa porção da palavra de Deus fazendo uma exortação a Timóteo. Seja sóbrio em meio a essa instabilidade à sua volta. Seja sábio. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. É óbvio que essa palavra é um contraste com a imagem que temos de alguém bêbado, que não é capaz de controlar o seu próprio corpo, muito menos seus atos, quando a embriaguez é avançada. E em vez de entrar no sistema e nadar segundo a correnteza, segundo o caminho da maioria, Timóteo deveria manter-se íntegro na sua missão, pregando a verdade. Não importa se os falsos mestres parecem mais atraentes e mais populares. Não importa se eles ajuntam multidões mais numerosas do que a igreja fiel. Não importa se o que eles pregam tem maior aceitação do que aquilo que Timóteo pregava. Timóteo precisa ser diferente. Ele não pode se deixar influenciar pela moda prevalecente. No meio de uma geração embriagada, entorpecida pelo sucesso, pelo prazer, pela cobiça, Timóteo deve manter-se sóbrio em todas as coisas. No meio de uma geração instável, de mente, de conduta, Timóteo deve manter-se inabalável. E a palavra que é traduzida aqui para sóbrio significa livre de qualquer forma de embriaguez mental e espiritual. Ou seja, equivale a ser persistente da mente, que observa tudo o que acontece ao redor e permanece inabalável em direção ao seu objetivo de servir e de honrar a Deus. Paulo diz também: suporta as aflições. Óbvio que Timóteo enfrentaria grandes oposições. E Paulo sabe o que é aflição. Paulo sabe o que é sofrer. Paulo sabe o que é dificuldade. E ele diz: faz o trabalho de um evangelista. Aqui, parece que a ideia aqui é que Paulo está dizendo que Timóteo deveria servir com o dom que Deus deu a ele. Sirva com o dom que Deus te deu. Pois Timóteo, ao contrário de Paulo, não era apóstolo, mas tinha dons que Deus havia dado. Assim você também pode não ser um presbítero, pode não ser um diácono, pode não ser um líder de cânticos na igreja, pode não ser um professor de criança, mas você tem dom, você tem habilidades, e você deve servir com esses dons que recebeu. Timóteo aqui deveria cumprir cabalmente o seu ministério até o fim. Enquanto muitos desistiam, muitos abandonavam o evangelho, naquele contexto, e também nos dias atuais, Timóteo deveria permanecer firme, caminhar firme no cumprimento do evangelho até o fim, sem esfriar, sem abandonar a verdade, sem ser consumido pela apostasia, mas deveria permanecer inabalável na presença de Deus. Ele começou a carreira, deveria terminá-la também. Aqueles dias eram dias difíceis. Eram dias complicados para conquistar os ouvintes.
para o Evangelho. Mas isso não deveria desencorajar Timóteo, nem detê-lo em seu ministério, nem induzi-lo a adaptar a sua mensagem ao gosto dos seus ouvintes, nem mesmo ainda silenciá-lo de uma vez, mas antes deveria estimulá-lo a pregar ainda mais. Nessa mesma linha de pensamento é que nós devemos fazer, é que nós devemos caminhar, sabendo que a pregação do Evangelho envolve a nossa vida, a maneira como nós vivemos. Eu gosto muito do filme Terra Selvagem, que conta a morte do missionário Jim Elliot e de outros irmãos na fé que estavam com ele, que acontece em janeiro, dia 8 de janeiro de 1956. Eles vêm juntamente, é um grupo de 5 missionários que desejam evangelizar a região do Equador, né, uma tribo indígena que ficava ali. E quando eles chegam lá, eles descobrem que havia... eles foram para trabalhar com os Quechua, né, que eram os índios daquela região, mas eles descobrem que havia uma outra tribo chamada Aucas. Então, Jeans e seus companheiros fazem aí alguns contatos com essa tribo. Era uma tribo sem muito contato com o homem branco, mas bastante violenta, sabia-se disso. E eles fazem alguns contatos, um presente, com algumas coisas durante uns 4 meses com essa tribo, até que decidem ir pessoalmente. Mas ao descer ali naquele contato pessoal, eles são mortos por essa tribo. E aí essa tragédia, então, é noticiada, é famosa, e poderia terminar como uma tragédia, apenas. Mas as mulheres, as suas mulheres, a mulher de Jim Elliot, juntamente com a mulher de Nat San, que era um dos missionários mortos, retornam para a mesma aldeia tempo depois com seus filhos pequenos para continuar o trabalho dos seus esposos. E após anos de tradução da Bíblia e evangelização, a tribo foi alcançada. O pastor da tribo, chamado Kimo, que foi um dos assassinos daqueles missionários, foi quem batizou Estevão e Kate Sante, filhos do piloto Nat. O que eu quero dizer com essa história é que essas mulheres tiveram coragem de fazer isso, tiveram força para fazer isso, porque elas criam que o Evangelho era a única forma de mudar verdadeiramente a vida daqueles homens, dos homens e das mulheres daquela tribo. Não dá para pregar o Evangelho se não cremos, se não confiamos no Evangelho. Se o Evangelho não representa para nós uma verdade transformadora de mudança de vida profunda, nós jamais vamos conseguir pregá-lo como deveríamos. Não dá para pregar o Evangelho se não crermos no Evangelho 100%. Eu quero terminar dizendo que a evangelização é uma tarefa desafiadora, muito desafiadora. Evangelização é uma ordem que demanda urgência. A evangelização é uma ordem que não vai acontecer sem oposição. Não se iluda. Não queira pregar o evangelho somente para as pessoas que são legais com você. Ou não tenha medo de pregar o evangelho com medo das pessoas rejeitarem a sua pregação. Porque é assim mesmo que a gente deve esperar que os homens façam. E a pregação do evangelho é uma tarefa que demanda uma vida, o envolvimento da nossa vida como um todo. Não é uma tarefa que fazemos a parte do nosso viver. A forma como nós vivemos é bastante significativa e representativa na pregação do evangelho. Que Deus possa abençoar essa amada igreja de Carambaí. Que Deus possa sustentar vocês e fortalecê-los no caminho do Senhor. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Tiago e eu peço desculpa pela transmissão. Nós tentamos pelo menos 3 dispositivos aqui para ver qual que ficava melhor. E a internet aqui na região é muito ruim. Eu moro na capital do país, mas a internet não é muito boa. Mas eu espero que você tenha conseguido ouvir alguma coisa nessa transmissão e que Deus fale ao seu coração naquilo que você ouviu. Pastor Tiago?
Nós agradecemos, nós agradecemos muito a sua disposição, pastor Eurípides, pela sua palavra nessa manhã, que faz a gente parar para pensar, né, sobre esse nosso compromisso em pregar o evangelho, em viver o evangelho, e que Deus nos ajude, acima de tudo, com a sua graça, para sermos instrumentos nas mãos dele, seja onde ele nos colocou, né? Você que Amém. está aí no meio da sua família, olhando às vezes à sua volta com pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que estão andando em caminhos absolutamente contrários à palavra do Senhor, mas que você tenha sabedoria para testemunhar de Cristo Jesus com a sua vida e através da proclamação, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Deus nos ajude a vivermos de maneira coerente, como você expôs para a gente nessa manhã a palavra do Senhor, né? Amém. E conte conosco como igreja, peço aí a todos que estão acompanhando a transmissão, que orem pelo pastor Eurípides, também pela sua esposa Esther, creio que ela está aí, a Esther está, né? Essa aqui é a... Pode chamar ela aí para ficar do seu lado, para a gente orar por vocês e conhecermos ela também. Do outro lado. Acho que do outro lado é melhor. Oi, Esther. Dá um oi aí para os irmãos. Olá, bom dia. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí nessa mudança, né, Amém. de campo, indo aí para a Irlanda se prepararem melhor para os desafios da obra missionária. Queria orar com vocês. Amém. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor, primeiramente porque o que transformou a nossa vida foi nós conhecermos a tua graça revelada em Cristo Jesus. Foi a pessoa do Senhor Jesus, por meio do evangelho que nós ouvimos, e pelo teu Espírito abriu o nosso entendimento, transformou o nosso coração e tem mudado a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos que, conforme nós meditamos nesta manhã, o Senhor venha nos dar cada vez mais a consciência do nosso papel, a responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus, de vivermos o Evangelho e pregarmos o Evangelho. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra diz que devemos orar para que o Senhor levante servos, obreiros, tua seara é grande, os trabalhadores são poucos. E te louvamos pela vida do pastor Eurípides, pela vida da Esther. O Senhor colocou no coração deles o desejo deles servirem ao Senhor lá na Croácia. Nós pedimos, Senhor os abençoe, Senhor os sustente. Ó Pai, essa viagem que eles vão fazer agora, que está tudo programado, está nas tuas mãos. O Senhor confirme a tua vontade, o teu querer, que no mês de outubro eles possam, se for o teu querer, embarcarem, partirem, Senhor, para esse novo desafio, e que o Senhor seja com eles, que o Senhor vá à frente, e que nós aqui no Brasil, Senhor, como igreja, possamos sempre orar por eles e apoiá-los em todos os sentidos. Abençoe, Pai, a nossa igreja, para que jamais perca o amor pelo Senhor, o amor pela evangelização, o amor pelas pessoas e nações que ainda não te conhecem. Que o Senhor nos renove, ó Deus, para nós sermos instrumentos e úteis para o teu reino. Obrigado pela vida dele, Senhor, pela vida do pastor Eurípides, pela vida da Esther, pela disposição dele de estar conosco nessa manhã e trazer esta palavra ao nosso coração. Abençoe cada família, Senhor, que o nosso lar esteja de fato edificado em Cristo Jesus e vivamos para a tua honra e glória, assim que nós oramos. Amém. Amém. Amém.
Pastor Eurípides, muito obrigado pela sua disposição. Esther, que Deus abençoe muito vocês. Conte com a gente aqui como igreja, o apoio, o envolvimento, a oração. Estamos aí como igreja parceira para caminhar com vocês nesse desafio maravilhoso que é realizar a obra do Senhor. Amém, pastor. Eu agradeço, nós agradecemos e estamos à disposição. Esperamos que uma hora a gente consiga uma internet melhor, mas nós temos também divulgado o projeto através das redes sociais. Então, se você quiser se manter mais informado sobre o projeto, nosso Instagram é @projetotito, ou o site também, www.projetotito.com.br. Lá todos os materiais do projeto, os últimos materiais, as informações, estão todas lá. E muito obrigado pelo convite de participarmos com vocês, obrigado pela oração, pelas orações e também pelo apoio de sustento em relação a esse trabalho. De fato, nós entendemos que o trabalho missionário é uma tarefa da igreja, de fato, e é muito bom quando a gente encontra a igreja que compreende isso e que participa dessa tarefa, dessa missão. Um beijo para a Lúcia, não a vi, mas transmita aí o nosso abraço a ela. Darei sim, está aqui. E é isso, nós agradecemos a Deus pela aquela. Ok, até mais. Nós agradecemos a Deus pela vez e deixo aos irmãos aí o convite hoje à noite estarmos reunidos, você que pode, não faz parte aí do grupo de risco, esteja conosco às 19 horas, teremos nosso culto ao Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, você tenha um excelente dia na presença do Senhor, um almoço com a sua família, fique na graça e na paz de Jesus.